E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da unidade de avaliação dos negócios, onde um dono de negócio consegue avaliar o quanto tempo levam para as coisas serem validadas ou não. Muita gente pergunta aqui na Decision Pro, cara, qual que é o critério que eu uso para avaliar se uma contratação, de uma performance de uma contratação está saindo bem feita, se o colaborador está respondendo, se aquela meta vai ser atingida ou não. Como que eu crio um cronograma realista, verdadeiro ali, que eu posso confiar, onde eu vou saber realmente se as coisas estão acontecendo ou não. É sobre isso que falaremos hoje. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro e eu treino donos de negócios a criarem uma estrutura de crescimento para escalar através de tomadas de decisões disciplinadas e relações sólidas de trabalho. São esses dois componentes que fazem um negócio escalar verdadeiramente. O dono de um negócio, em primeiro lugar, precisa ser o exemplo, ele precisa ter postura, porque ele é quem sobe a régua ou ele é quem abaixa a régua também no negócio, e ele também precisa ter pessoas de confiança, relações de trabalho com um time que vai performar cada vez melhor, que vai fazer com que o negócio atinja as metas, que ele consiga escalar as metas e os resultados e não escale, não multiplique pelo número de pessoas o seu dor de cabeça, que é o que a gente vê muito no negócio através de uma gestão sem noção ali, que acaba atrapalhando o crescimento do negócio. Tem mais pessoas, mas não há uma estrutura de crescimento alinhada ali, beleza? E um desses pontos que eu quero trabalhar com você aqui é como que o dono mantém o pé no chão, como que ele se mantém, ele faz as análises do tempo que as coisas levam. Uma das características que envolve o amadurecimento de um dono de negócio, e é importante a gente trazer aqui, uma das características-chave é compreender o tempo de maturação das coisas, né? Não é à toa que a gente tem a avaliação de quarters. Você já imaginou por que será que no Vale do Silício algumas empresas fazem suas avaliações em trimestres? Porque um trimestre é uma quantidade de tempo que, para ser bem sincero, para uma coisa concreta acontecer num negócio, uma área ser instituída, um produto ser criado, uma campanha ser validada, cara, menos que 3 meses é muita pretensão assim para tentar validar. Né? A performance de um colaborador, a gente sabe aqui, para você ter uma ideia, performance de colaborador, né? Normalmente, cara, para a gente aprender algo, para a gente ficar minimamente consciente de algo ali, não é para ficar bom, leva pelo menos 20 horas. Quizás 10 mil horas lá, né, que o Malcolm Gladwell mapeou, que a gente sabe também que é para virar um mestre numa coisa, né? Mas para um colaborador começar a operar bem dentro da empresa, pelo menos 3 meses, sabe assim, para começar a dar os primeiros passos. Então tem dono de negócio que está tão afobado, está tão ansioso, está tão descontrolado, que ele acha que o colaborador, na próxima semana, o colaborador vai já sair trabalhando que nem uma máquina. E não é assim que as coisas levam de tempo. Os projetos, a própria maturidade no mercado, para o conhecimento de uma ação de vendas. Então, a unidade de maturação, a gente precisa fazer o planejamento financeiro do negócio pelo menos 3 meses, por segurança. Avalie, quando você for fazer o planejamento, se for, por exemplo, fazer uma contratação, você teria condições de bancar aquela contratação se ela não der resultado nenhum por 3 meses? Seria possível? Porque pode ser que aquela pessoa só vá ter começar a gerar resultado na empresa daqui 3 meses, se ela está estruturando em negócios que estão começando a escalar. Se uma área está sendo estruturada, se o dono está capacitando, se o dono está organizando a empresa, as coisas levam mais tempo mesmo. E muito dono de negócio que é sem noção não admite isso, se recusa a enxergar. São pessoas que vivem sem clareza, são pessoas que vivem no escuro e acham que estão tomando as melhores decisões possíveis, mas isso não é a realidade. Essa é uma forma de gestão sem noção, né? E é importante nós descobrirmos todos os nossos fatores de sem noçãozice ali para a gente conseguir trabalhá-los, né? Os pontos cegos fazem a gente tomar muitas decisões sem noção, né? Então, assim, tomar cuidado com uma gestão sem noção apressada, né, que faz o dono de negócio querer tomar decisões cada vez mais apressadas, focando em sonhos de consumo ali, compensações, como eu já falei em outros vídeos, fugas e não compreendendo o tempo que as coisas levam. Eu entendo, e a gente trabalha aqui na Decision Pro, onboards de colaboradores, ou seja, treinamentos concentrados que fazem o colaborador, que encurtam a curva de aprendizado do colaborador. Então isso é extremamente necessário. Esse é o O do Pro, né? Que dá a otimização da qualidade, da performance, que faz a coisa acontecer. Mas assim, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o colaborador, para ele entrar no ritmo, leva tempo.
né? Outra coisa que leva tempo também, construção de caixa. A construção de caixa para o dono poder alocar uma reserva financeira depois do que ele tira ali do faturamento, dos custos operacionais, a reserva de caixa, talvez ele leve 1 ano para construir o caixa de 3 meses, mas ele precisa reservar dinheiro para construir o caixa, ele precisa guardar uma parte para emergência, todo mês ali, para as portas fechadas. Vamos imaginar assim, cara, ou melhor, para manter as portas abertas se algumas portas se fecham. Então, assim, ele precisa ter clareza disso, ele precisa ter noção do tempo de maturação. E uma das coisas que o dono começa a ter mais noção é quando ele está mais a par dos números, dos indicadores de performance do time, do alinhamento, de como que ele vai medir aquela performance e, sobretudo, de compreender o tempo que ele mesmo leva para realizar as coisas. Se você pegar um dono de negócio, que foi o cara que esteve à frente ali, na linha de frente, e observar quanto tempo levou para ele chegar onde ele chegou, e agora ele está começando a escalar, ele vai falar, 3 anos, 4 anos. E aí quando ele perde noção da realidade, ele se desconecta da própria história, ele quer que tudo aquilo que ele levou 3, 4 anos para fazer aconteça em 1 ano. E muitas vezes ele vai levar alguns anos. Vai levar, pode ser que leve ele quer que aconteça em 1 mês, é um absurdo, né? Tem coisas que podem até levar 6 meses realisticamente, 3 meses, mas menos que isso é uma unidade muito absurda de se pensar. Então, por mais que eu entenda que precisa pôr pressão, precisa pôr essa linha da alta performance, né? O que a gente trabalha aqui é performance. Eu não estou nem falando alta performance, porque eu não acho que vale a pena a gente entrar nessa modalidade, que ela não é sustentável a longo prazo. Então, o dono precisa ter, então, compreensão do tempo de maturação. Muitas vezes, o primeiro trimestre, no caso de um coprodutor e expert, é de reconhecer o negócio, ele precisa ser feito a nível mais consultivo, não dá para atrelar ainda muito resultado. O segundo trimestre já pode ser feito experimentos ali para se dividir resultado, dividir riscos ali, à medida em que se vai conhecendo. Mas as relações de trabalho, os projetos, sobretudo projetos mais complexos, que são esses projetos que cada unidade de projeto, cada expert é um negócio, ou cada produto se torna um negócio dentro do modelo de uma empresa, a pessoa precisa ter mais prudência e compreender o tempo que as coisas levam. É um tempo de gerencial, né? O tempo de planejamento, já não é mais o tempo imediatista. Eu costumo dizer que os donos de negócio, é importante reforçar, né? É uma coisa que ajuda muito a baixar um pouco a ansiedade, que chega uma hora que no crescimento, sobretudo quando o dono de negócio está criando uma estrutura para escalar, que as coisas que ele precisa, elas não são compradas mais com necessariamente dinheiro e com imediatismo. Não dá para simplesmente comprar que nem você compra uma coisa no Mercado Livre e chega no dia seguinte. A capacitação do colaborador, ela vai demandar do tempo, de investimento do tempo do dono, quando é ele treinando os colaboradores, e ela vai demandar também a paciência. Então, as coisas a moeda de crescimento é muito a moeda do tempo. E hoje se fala muito em velocidade, em crescer muito rápido, e as pessoas estão perdendo o time da realidade. Muitas vezes o cara até avançou bastante, mas ele está com tanta pressa que ele queima a largada, ele passa do ponto antes do tempo ali, ele se esgota, ele fica cansado, como eu já falei em outros vídeos aqui, ele perde todo o sentido desse crescimento que ele está produzindo. Então o dono precisa ter noção do tempo de maturação. Quem não tem noção do tempo de maturação faz uma gestão sem noção. Eu tenho certeza que você que está aqui não quer fazer esse tipo de gestão, quer fazer um crescimento estruturado, uma gestão ordenada, organizada e que vai ter, sim, claro, pressão, tem a pressão, um estresse positivo ali, um estresse produtivo para se atingir as metas, existe o desafio, mas além disso daí vira loucura. Na hora que passa do ponto do desafio, vira ponto da loucura, que o dono perde o contato com a realidade e ele perde a clareza, que aí impede de ele fazer as outras demais coisas de performance, consistência e qualidade. Sem clareza não funciona, beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de vista, espero que tenha ajudado a você pôr o pé no chão aí, muitas vezes até ajustar, falar, eu não estava indo tão mal assim, as coisas estão acontecendo, para que você consiga fazer um negócio que cresce no longo prazo, continua crescendo com pessoas alinhadas e que depende cada vez menos de você no operacional, beleza? Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, considere dar o seu like. Se você quer aprender a criar uma estrutura de crescimento e construir um negócio que depende cada vez menos de você no operacional, cresce com mais margem, cresce de forma enxuta e altamente rentável, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.